noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Seja bem-vindo, doutor Paulinho Guaraciaba, meu grande amigo. Doutor Rafael, é um enorme prazer estar aqui contigo hoje à noite. É muito bom a gente estar podendo compartilhar um pouquinho das nossas experiências e levar isso para os nossos clientes. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu amigo. Deixa eu também dar as boas-vindas aqui para o pessoal no Instagram. Quem estiver nos acompanhando pelo Instagram, a gente começou aqui, acho que 10 segundos antes pelo YouTube, Paulinho. Então, deixa eu também agradecer aqui sua presença. Pessoal, doutor Paulo Guaraciaba. Ninguém menos do que doutor Paulo Guaraciaba, um dos grandes nomes de holding familiar do Brasil. Tá? Não é do estado de São Paulo onde ele está, é do Brasil. O cara é bom, mas é bom com PH. O cara é fera. E eu tenho a honra, eu tenho realmente o presente, eu tive o presente que a vida me deu de tê-lo, não só como parceiro de holding familiar, parceiro nos negócios, mas como grande amigo pessoal. Paulinho, esses 1.000 quilômetros que nos separam, não poderia ter jeito melhor de matar a saudade de você, se não fazendo uma live junto contigo, queridão. Muito bom mesmo, muito bom, Rafa. Eu estou assistindo você aqui também no Insta. Então, se você quiser, pode compartilhar aqui que a gente vai junto. Opa! Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo. Veja agora se foi. Vamos ver aqui. Eu acho que está entrando. Veja aí. No meu aqui você ainda não entrou, mas vamos aguardar aí. Aqui no meu também não está entrando, não. Mas tem que dar certo. Tem que dar certo. Ó, você solicitou entrar ao vivo. Opa! Paulo Guaraciaba. Peraí, deixa eu te convidar aqui. Não, já está convidado. Tá dando algum pauzinho. Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Não tem problema, ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe também, né, Paulinho? Exatamente, né? Quem não sabe também, é assim mesmo. Pronto, agora foi o convite para você aí. Quem não sabe também. Vamos lá. Quem não sabe também, é assim mesmo. Estou clicando em ver, entrar ao vivo com... Será que sou eu que não estou sabendo? Pronto, Paulo. Vamos ver se vai. Pronto, Paulo. Esse ao vivo de hoje tá difícil. E aqui eu estou aceitando você. Eu estou aceitando você. Por que não está dando certo? Agora sim. Foi? Eu acho que sim, vamos ver. Opa! Agora sim. Joia. Ótimo. Fantástico. Agora estamos ao vivo nos dois canais. Isso. E aí a nossa audiência nos acompanha por onde quiser. Pelo YouTube ou pelo Instagram. Perfeito. Então, pessoal, eu vou olhar para cá, depois eu vou olhar para lá, tá? Então, nós estamos com duas câmeras, tanto eu como o Dr. Paulo. Ótimo, Rafa. Então, para o pessoal que está no Instagram, nós estamos iniciando agora uma live com um objetivo muito claro, mostrar para vocês
como você pode ganhar dinheiro comprando imóveis ou como a sua família pode perder dinheiro vendendo um imóvel. Porque se um está ganhando um preço abaixo do mercado, é porque o outro está ganhando a diferença positiva na aquisição. Alguém está perdendo para alguém ganhar. Exato. Exato, Paulo. Muito, muito boa colocação. E aí, eu trouxe aqui um exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Eu atendi há poucos dias atrás. Me dá um segundo que eu vou trocar meu fone. Aí agora acho que vai ficar melhor. Há poucos dias atrás, Paulo, eu atendi uma família dentro de uma sessão de viabilidade, que quem nos acompanha aí sabe que a sessão de viabilidade é o primeiro passo para se construir uma holding familiar, né? A sessão de viabilidade é o momento em que o especialista, como nós, temos a oportunidade de conhecer o mapa familiar, o perfil dos membros da família, e poder dar um diagnóstico se a holding familiar é para aquela família ou não. Eu costumo dizer que é o momento mais barato, é a etapa mais barata que o nosso cliente tem e a mais importante, porque a partir dali é que tudo se desenvolve, né? Tendo um diagnóstico positivo, a gente dá o próximo passo. Tendo um diagnóstico negativo, no sentido de que a holding não é para aquela família, para por ali e não precisa de ter despesas desnecessárias, né? Quer fazer alguma ponderação, Paulo, sobre a sessão de viabilidade? Não, eu realmente acho que você está correto. O ponto principal, a gente está aqui falando sobre educação financeira, sobre educação patrimonial, estamos falando sobre conceitos e também sobre como o ponto de partida de um exemplo vivo que você vai trazer aqui hoje, né, de cliente que acontece tanto no vosso quanto no meu escritório, no dia a dia. Então, nós não estamos aqui falando de conjecturas, nós não estamos falando aqui também de teorias. Nós vamos falar hoje sobre realmente alguma coisa concreta que a gente tem visto no mercado. Né? Exato. Isso acontece. Então, eu gosto sempre de começar falando um pouquinho sobre qual que é o nosso objetivo com isso. Né? Então, de certa forma, nós temos um objetivo de dois lados. Para aquele que é investidor, ou mostrar que existe um universo aí que é interessante. Para aquele que é pai de família, mostrar que existe um universo que tem que ser protegido. De qualquer forma, é uma educação ou patrimonial ou financeira para algum dos lados, ou para aquele também que está comprando com vantagem, não bobear e depois perder toda essa vantagem que comprou na hora de transmitir para os seus filhos, né? Que também não é incomum. Então, nós temos esse objetivo hoje. Né? Então, daí vamos partir para o nosso conteúdo. Então, veja, dentro dessa sessão de viabilidade, Paulo, que você também faz aí no seu escritório, uma família me disse o seguinte, chegamos no momento em que eu disse, e me fale agora um pouco do seu patrimônio. Né? E ele começou, o patriarca e a matriarca começaram a descrever o patrimônio para mim, e teve um item que me chamou a atenção, porque ele falou, em 2022, nós adquirimos um imóvel na praia, pelo valor de R$380 mil. Ótimo. E eu perguntei, e agora o valor de mercado? Para eu fazer uma comparação aqui entre o valor histórico da compra e o valor de mercado hoje. E ele comprou em 2022, ou seja, ano passado, por R$380 mil. E ele me disse que o valor de mercado desse bem é de R$600 mil hoje. Eu falei, peraí. Em um ano de valorização, né? Eu falei, para um pouquinho. O senhor me permita lhe interromper? Falei para ele, né? E falei, mas com menos de um ano, o imóvel praticamente dobrou, praticamente não, é um valor muito acima, né? Do valor de aquisição. Por que essa diferença toda? E eu esperava muitas respostas. Mas a resposta que veio, por incrível que pareça, é aquilo que nós falamos todos os dias nas redes sociais. Ele falou para mim com essas palavras, doutor, eu comprei esse imóvel de um herdeiro, ou melhor, acho que eram 2 herdeiros,
que estavam super apertados, precisavam de vender um imóvel com urgência para levantar dinheiro para pagar as despesas do inventário. Então, eles me venderam um imóvel de R$600 mil por R$380 mil. Na hora, eu fiz uma conta rápida, e depois eu confirmei essa conta, foram 63% do valor de mercado. Ou seja, a família perdeu 37%. 37%. Né? 37%. E aqui nós fizemos uma chamada para a nossa live de hoje, falando como ganhar 20% de desconto na compra de um imóvel, ou como evitar que sua família perca 20%. Né? Nesse Exatamente. caso aqui, nós somos até muito suaves, né, com 20%. Porque um caso concreto está nos mostrando que a perda foi de 37%. Fora depois o imposto de renda sobre o ganho de capital que o herdeiro teve que pagar, que aí eu não tive acesso às informações, porque era um terceiro que não estava dentro da conversa. Então, eu não sei dizer o valor de aquisição desse bem lá atrás pelo pai que havia falecido. Né? Mas entre a diferença que o pai comprou e a diferença que ele vendeu, vai haver uma apuração de ganho de capital e sobre isso vai incidir 15% de imposto de renda. Né? Então, o prejuízo dele não ficou nos 37%, foi muito mais do que isso. Deve ter beirado aí 50%. Com certeza, com os custos do inventário e com os custos de ganho de capital e todos os custos inerentes ao processo de inventário, o vendedor, né, os herdeiros vendedores, tiveram um prejuízo muito grande. Né? Isso tem uma tendência de aumentar, infelizmente, Rafael. Né? Porque quando a gente fala de vai aumentar o imposto aqui, vai aumentar o imposto aqui, etc., a gente vê só os impactos futuros medindo para quem está voltado a fazer evitar esse planejamento. Mas, infelizmente, a divulgação de educação patrimonial no país é muito pequena. Né? A divulgação de planejamento não é tão forte nesse mercado. Né? Então, estamos falando de educação financeira e educação patrimonial. E, embora muita gente atrele a educação financeira à aplicação financeira, a conhecer como aplicar, né? Você querer crescer o seu patrimônio, querer crescer sua renda, é muito importante você se educar para isso, entender um pouquinho, para poder até selecionar o que você vai escolher de caminho, até de direcionamento de ativos financeiros, etc. Mas, né, a grande maioria só para por aí, não evolui. Então, conquistar patrimônio é muito importante. Proteger o patrimônio também é. Né? Então, evitar que, se a gente está falando aqui um lado, uma família comprou com 37% de desconto, uma outra perdeu 37%. E isso que você relatou aí na sua sessão de viabilidade, a gente vê aqui comumente também no nosso escritório. Né? Por quê? Porque com as divulgações dos nossos vídeos de planejamento patrimonial, etc., não é incomum as pessoas ligarem e buscarem no contato através do WhatsApp, da internet, etc., falando um pouquinho sobre o inventário. Né? Embora eu não trabalhe particularmente com inventário, mas, olha, meu marido faleceu e a gente agora está com um custo muito alto. Dá para evitar? Dá para fazer alguma coisa para evitar? E, infelizmente, é tarde demais. A gente não consegue ter algo para oferecer para essas famílias que evite todo esse custo, esse problema do inventário. Então, acaba ficando tarde demais. E eu imaginava que era pouco. Eu imaginava que era de vez em quando acontecia isso. Quando a gente falava assim, olha, tem escritórios especializados só em olhar quem está no inventário para depois tentar fazer a oferta de compra dos imóveis. E a gente imaginava que era um universo pequeno. Né? De vez em quando acontecia isso, uma ou outra pessoa que veio aqui, cliente nosso que passou por isso. Já tive diversos clientes que vieram, bem, eu estou recebendo uma oferta, quero saber qual é o custo final dessa oferta, com ganho de capital, etc. A gente fazia o cálculo e mostrava quanto essa família, esses herdeiros estavam perdendo. Mas a gente tem visto cada vez
cada vez mais isso acontecendo. Isso significa que ainda tem muito a ser divulgado em educação patrimonial nesse país. Né? Ô Paulo, você falou uma coisa que é muito verdade. Existem escritórios hoje especializados em buscar imóveis que estão dentro de inventário. Existem escritórios que se especializaram em ficar investigando inventários, acompanhando inventários, para levantar, como se fosse uma espécie de detetive particular, levantar as situações em que os herdeiros precisam vender, porque naturalmente ali o juiz precisa autorizar a venda, então se alguém atravessa um pedido de alvará para poder vender o bem, o processo é público, qualquer um tem acesso, a pessoa vê, né, o especulador vê que está querendo vender e vai atrás. Então, quero dizer para você que está nos ouvindo que a gente colocou na nossa chamada da live de hoje 2 questões. Uma, como você comprar imóvel com 20% de desconto. Outra, como você garantir que a sua família não perca esses 20% na venda do imóvel. Ou pior, né? A gente está falando de número geral, é o que a gente vê. Mas nesse nosso exemplo aqui, a pessoa que vendeu para o meu cliente perdeu 37% do valor do bem. Né? Então, é uma perda extremamente relevante para o acervo patrimonial desse herdeiro, tenho certeza. Porque se não fosse relevante, ele não estaria vendendo um imóvel de 600 mil reais. Rafa, vamos analisar pelos 2 prismas, né? Vamos primeiro falar pelo prisma do investidor. A gente pode até ter uma noção inicial que esse cara está explorando uma família que está num momento de necessidade, num momento delicado, comprando um imóvel dessa família com um deságio tão grande, né? Então, tem um viés de rapport, né? De se identificar com essa família que está levando um prejuízo. Tem um viés de sensibilidade humana, pô, é um momento delicado desses herdeiros, perdeu o pai, ou perdeu a mãe, perdeu alguém, algum familiar, que está deixando esse imóvel para eles, se eles precisam pagar o inventário e estão aceitando uma pressão, né? Mas se você parar para pensar também, pelo viés de financeiro, a pessoa que está comprando, ela está comprando sabendo que esse imóvel não está disponível, ele não vai poder entrar amanhã nesse imóvel. A pessoa está comprando um imóvel que provavelmente vai ter que aguardar um certo período até ter a aprovação do juiz nesse inventário, os impostos desse inventário pagos, a liberação para que esse imóvel seja transferido primeiro aos herdeiros e depois transferido ao comprador. Então, existe um hiato de tempo que nem sempre é possível se dimensionar. E, como a gente fala de tempo e de dinheiro, tempo e dinheiro significa juros, significa custo financeiro, significa perda de oportunidade, porque aquele dinheiro que a família pagou para comprar esse imóvel, né, o comprador pagou, poderia estar aplicado esse tempo todo. Por outro lado, né? Então, aliás, ainda continuando nesse lado, o financeiro, o investidor, ele está com um viés de finanças com um certo risco. O risco de levar, de repente, 1, 2 anos. O risco de repente, o juiz ter algum viés no processo que complique esse processo todo. Então, ele está fazendo uma compra de risco, que normalmente ele paga com deságio e ainda dá um sinal para pagar os impostos do inventário para depois complementar o resto, porque senão ele fica com um custo financeiro mais alto ainda. Então, existe um lado que a gente até entende um certo deságio, né? Agora, pro outro lado, pro lado da família, é o lado que mais me dói, é um familiar que trabalhou a vida inteira, às vezes para deixar algum patrimônio para seus filhos, ver, né, que aquilo que ele deixou, por desconhecimento ou por procrastinar ou por qualquer outro motivo,
esse patrimônio vai ser dilapidado. Né? Tem que pagar os impostos. Se não pagar depois, no prazo, tem multa, tem juros, tem correções, que o processo judiciário também aplica essas multas por prazos. E essa família está numa situação delicada, porque não é só aquele imóvel, de repente tem um pouquinho de aplicação financeira, teve um seguro que não cobriu a totalidade daqueles impostos, por isso que ele está travado. Então, tem toda uma continuidade de vida daqueles que sobreviveram, que estão aqui na família, que precisa andar, que precisa fluir. E não é incomum a gente ver familiares que não conseguiram nem vender, nem fazer nada, e fica com tudo travado. Depois não conseguem vender, não conseguem fazer negociações. Em vez de deixar algo para alavancar a família, deixou algo que vai atravancar a família. O patrimônio devia ser algo para alavancar geração em geração. Devia ser algo para beneficiar os seus filhos. E não para gerar um problema. E o maior dos problemas, quando fica atravancado, é a desarmonia familiar. Porque uma pessoa pensa de um jeito, ou tem um recurso que poderia fazer, mas o outro não tem. Não dá para fazer, de repente, algo no timing que uma pessoa quer e outra pessoa quer. Então, os herdeiros acabam entrando em conflito ou se distanciando. Já existe um distanciamento natural quando você perde o elemento que une os filhos, que são os pais. Né? Então, naturalmente, já existe um certo distanciamento, porque sempre a gente se reúne na casa dos pais, sempre o pai está um elo, o pai e a mãe são elos da nossa família. Né? Quando você perde o elo de cima, você é o elo que segura os filhos de baixo, os netos, etc. Então, já existe um natural desgaste numa perda familiar. Mas se adiciona uma perda financeira ou um descontrole financeiro, porque agora precisa se resolver um problema que não existia antes da família, e os filhos precisam tomar uma decisão de perda financeira, isso pode determinar também um desgaste na relação humana da família. Inclusive, então, lembrando que só fazendo um parênteses na sua colocação, que o prazo para se iniciar um inventário depois que o pai ou a mãe falece é um prazo curto, né? É um prazo de 60 dias. Então, isso. Quer dizer, a pessoa, o herdeiro nem terminou o luto. Aquela dor está muito presente na vida dele e de toda a família, né? E ele precisa entrar num processo de inventário que a gente sabe que a própria lei, embora, claro, não seja um intuito do legislador, a própria lei parece que conduz a situação, a relação entre os herdeiros para um conflito dentro de um inventário. Porque vamos imaginar que você tenha 4 herdeiros. E aí, naturalmente, um deles, por exemplo, vai ser nomeado inventariante pelo juiz. O que impede os outros 3 de serem nomeados? Então, já pode criar, no primeiro ato do juiz de nomeação do inventariante, um ciúmes. Por que ele e não eu? Por que o meu irmão, por que minha irmã e não eu? Por que ele tem de mais que eu não tenho? Ele é mais bonito, é mais feio, é mais competente? Por quê? E aí, já cria, mas aí a pessoa geralmente guarda isso para ela. Aí vem, posteriormente, as decisões do inventariante, que, obviamente, podem impactar no conforto do outro herdeiro, do outro irmão. Eu tive um caso de uma família em que, nesse caso, eram 3 irmãos, e os 3 irmãos, a profissão deles era ser herdeiro. Eles viviam realmente do que o pai construiu, né? E aí, o pai bancava os 3. Um deles foi nomeado inventariante e cresceu os olhos. E começou a pagar menos para os outros 2. O que aconteceu? Nossa, não precisa nem explicar, né? Nossa então, Senhora. Eu somaria isso, claro, é um caso peculiar, mas eu somaria isso ao seguinte: durante muito tempo, eu fui o defensor do Poder Judiciário. Inclusive, eu trabalhei no Poder Judiciário, tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Justiça aqui do Estado do Espírito Santo, e eu defendia muito, e ainda defendo, porque eu acho que a gente precisa realmente de ter esperança na nossa justiça. Mas hoje, eu tenho muita tranquilidade para dizer, Paulo, que a justiça ajuda ao devedor. Ajuda não porque ela quer, não é isso.
ajuda porque ela é morosa. A justiça ela é morosa e ela ajuda o devedor. A pessoa que precisa resolver a vida, ela atrapalha. Mas você sabe o que? Um dos motivos. Eu fui estudar a fundamentação de planejamento patrimonial nos países de primeiro mundo. E eu me deparei com os motivos que os países resolveram aumentar o imposto e, ao mesmo tempo, educar o povo, né? Coisa que não acontece aqui muito. Tá? O viés de educação do patrimonial para o povo. Então, um dos grandes motivos que os países de primeiro mundo elevaram seus impostos acima de 40% e mostraram claramente o caminho para se evitar inventários nos seus países, era para tirar a carga de processos de inventário nos seus respectivos fóruns, né? Eles eliminaram a carga desse judiciário porque a disputa de bens conquistado por uma família é uma divisão, pura e simplesmente, entre partes. E deveria ser só isso, né? Então, essa disputa de bens não leva para o país nenhum benefício. Não traz geração de PIB. Não traz geração de riqueza para o país. Muito pelo contrário. Essa disputa, normalmente, traz prejuízo e perca significativa de produtividade no país, principalmente quando envolve empresas. Então, sucessão de empresas podem colocar em risco por causa do judiciário. Então, eles quiseram promover educação patrimonial, promover que você tenha uma estrutura de transmissão automática aos herdeiros para que os negócios dessa família não parem. E a divisão dessa família seja harmoniosa porque já estava definida. Então, é por isso que esses mecanismos foram cada vez mais implantados nos diversos países do mundo que se preocupava com esse volume e essa morosidade da sua justiça. Então, com a eliminação de um enorme percentual de processos de inventário, o judiciário ficou mais leve e começou a ser mais ágil nos outros casos que têm interesse para o país. Então, a ideia de planejamento patrimonial deveria ser abraçada pelos nossos governantes de uma forma definitiva, criando uma certa sustentabilidade legal, jurídica, para que as famílias comecem a ter tranquilidade para contratar um planejamento patrimonial bem feito e não ter que passar pelo inventário. Não é fugir do inventário, é não ter que passar pelo inventário, porque está estruturado de tal forma que isso não passará pelo inventário. Então, é isso que os países de primeiro mundo se preocuparam. Na fundação da ideia está o conceito de promover justiça, celeridade na justiça de todos os outros processos e, ao mesmo tempo, promover harmonia na família, porque a disputa no judiciário ela não é harmônica, na grande maioria das vezes. Ô, Paulo, eu me arrisco a dizer, inclusive, que países como Estados Unidos, Japão, França, entre outros, possuem altas cargas tributárias para a tributação sobre a herança, como forma de incentivar as pessoas a colocarem os seus bens em nome de pessoa jurídica. Mas isso é claramente isso. Eles não têm viés de recebimento. Eles não querem arrecadar essa renda. Pelo contrário, olha, tá caro, se você bobear, a gente vai cobrar. Você tem outras opções aqui. Tanto que é tão divulgado isso nos Estados Unidos que o corretor de imóveis, quando você vai comprar, ele pergunta: qual que é a tua empresa para você comprar? Qual que é a tua trust, tua LLC? Qual a estrutura que você vai comprar na sua empresa? Né? O corretor de imóveis. Não estou nem falando de um planejador especializado, pós-graduado, um advogado, estou falando de um corretor de imóveis. Ou seja, isso faz parte da cultura já, né? Já virou uma cultura realmente política nesses países. E aí, dentro do que você está falando, o que eu acho muito inteligente de ser colocado, com outras palavras, é que a pessoa física, ela acumula. Quando a pessoa física acumula, ela não fica comprando e vendendo coisas, principalmente quando se trata de imóveis.
né? A pessoa jurídica, a pessoa física, ela compra um bem imóvel e ela acumula esse bem e dificilmente ela cria divisas com esse bem. Ela usa para receber um aluguel, ou se for uma propriedade rural, para produzir alguma coisa, mas esse tipo de renda é muito sonegada. Concorda comigo? Uma pequena propriedade que produz alguma coisa, algum tipo de cultivo, fácil, é óbvio que o produtor não declara tudo. Quando a pessoa recebe aluguéis, é óbvio, a gente vê isso todos os dias. O cliente combina com o locador, o locatário combina com o locador para eles não declararem os aluguéis. Então, quer dizer, as pessoas físicas, elas acumulam e elas sonegam. Sonegam por quê? Porque a carga tributária é alta. 27,5% de imposto. E aí, se o Estado passa a ter uma postura de incentivar as famílias a colocarem os seus bens dentro de pessoas jurídicas, o Estado está movimentando a economia. A roda está girando, porque a força motriz da economia de um país são as pessoas jurídicas. São elas que geram empregos, são elas que geram impostos no dia a dia. Eu concordo com essa linha de raciocínio e também complemento dizendo que as pessoas não gostam de sonegar, né? Elas sentem a necessidade. Exato. Mas eu tenho certeza, os meus clientes, quando a gente conversa, né, e eu faço bastante planejamento financeiro, planejamento patrimonial, etc., a gente conversando, a gente percebe que existe uma insegurança ao sonegar. E eu acho que a grande maioria dos brasileiros gostaria de pagar todos os impostos em dia. Eu vejo isso nos nossos clientes aqui, que eles buscam alternativas para poder pagar o imposto da forma correta, né? Não é só para sonegar. E eles gostariam de ter algo também, sentir que o imposto deles está realmente surtindo efeito no país e está cada vez mais voltando em serviços e produtos e recursos e estrutura para esse país crescer. Então, o nosso cliente sabe que não vai existir nenhuma solução que a gente vai dar mais econômica do que sonegar. Mas quando tem a opção, alternativas inteligentes, eficazes tributariamente, que reduza o seu imposto, e a gente coloca isso na mão desses clientes e demonstra em cálculos que, olha, tudo bem, sonegar você está pagando zero, mas aqui está uma opção viável economicamente, você colocar os seus imóveis, locar os seus imóveis através de uma estrutura de administração de patrimônio próprio, e vai ter uma boa economia sobre locação, eles ficam até aliviados. Eu prefiro pagar esse daí do que sonegar. Todo mundo, o brasileiro já está vendo nos jornais, nos noticiários, etc., que existe uma tendência de aumento de impostos. Todo mundo também está vendo o aumento considerável de estruturas de informática fazendo cruzamento de dados. E cada vez mais programas da Receita Federal, dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais, fazendo com que tudo de uma forma eletrônica possa ser cruzado os dados. Então, não existe mais o fiscal que andava atrás dos caminhõezinhos para parar para ver o ICM. Está tudo na nota fiscal eletrônica. Está tudo começando a ficar muito mais cruzado. E a alocação vai ser uma renda que vai, de uma forma ou outra, ser aprovada uma mudança legislativa, legal, que vai trazer algum tipo de cruzamento de dados também. Nós estamos vendo os clientes pagando por Pix, ao invés de levar dinheiro, etc., vai ser cruzada essa informação. De uma certa forma, a tendência é que as informações vão estar disponíveis e aqueles que não se prepararem vão acabar pagando não somente altas taxas de imposto, mas também altas multas. Então, o brasileiro quer solução mais inteligente de parte do governo e dos seus congressistas, para que criem algumas leis que sejam viáveis de se fazer aí, né? Só o que me deixa irritado, Paulo, é que a gente vê os programas de computador evoluindo, as informações cada vez mais passíveis de serem averiguadas num cruzamento de informações, os dados, né, passíveis de serem cruzados, e o Estado
pouco se movimenta para incentivar as pessoas a se legalizarem. Eu vejo o Estado muito mais se movimentando para se aparelhar, para aperfeiçoar os sistemas de informática, e menos preocupado em incentivar as pessoas a fazerem a coisa dentro da lei. Entende o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a pessoa física no aluguel, acima de 5 mil e poucos reais, ela paga 27,5%. Se esse aluguel fosse tributado por uma pessoa jurídica, ele pagaria 11,3%. 11,33%, para ser bem exato. Então, por que o governo, ao invés de ficar... Claro, o governo precisa evoluir os processos internos, precisa evoluir o software? Precisa, é claro que precisa. Não estou dizendo que não precisa. Mas, por que o governo não se preocupa em criar uma política de incentivo à pessoa para se legalizar e para recolher o tributo menor? Porque o que o governo quer é que a pessoa pague 27,5%, não se movimenta. Inclusive, nós vimos em promessa de campanha que não tem viés político, tá, Paulo? Estou falando aqui de maneira bem neutra. Claro. Nós vimos uma promessa de campanha do governo federal de colocar, por exemplo, uma faixa de isenção de 5 mil reais e aumentou 200. Então, me parece o seguinte, que há realmente uma ânsia, uma voracidade por arrecadação. Não há uma preocupação em reduzir carga tributária, o que há uma preocupação de aumentar a arrecadação. E aí ficam criando cada vez mais, investindo milhões e milhões em sistemas que vão cruzar os dados, ao invés de talvez olhar para um planejamento, permitir o planejamento, de incentivar, permitir é permitido, né? Mas de incentivar um planejamento patrimonial que vai reduzir a carga tributária dessa família. Hoje mesmo iniciou o primeiro dia de um novo informe obrigatório de retenções de imposto de serviços, de cartão de crédito, etc., que as contabilidades têm que informar agora ao governo. Então, todas as empresas que recebem através de cartão de crédito são obrigadas a agora informar mensalmente todas as retenções, todo o serviço que o cartão de crédito está trazendo para eles, né, as tarifas, etc., tudo através de forma eletrônica, junto com também as distribuições de lucros aos sócios e outros tipos de informações, numa nova forma de entrega de declaração. E as contabilidades estão se adaptando, estão correndo atrás, buscando, falando com seus clientes. Tudo isso criando mais complexidade, com mais cruzamento de dados, todo no viés arrecadatório. Tudo no viés arrecadatório. Nada no viés de tentar simplificar e trazer um pouquinho mais de capacidade de produção e de criação de PIB, de melhorias para esse país. Então, não é esse o viés brasileiro. Por isso que aqui no Brasil não tem o viés de planejamento patrimonial. O governo não está buscando falar para as famílias de classe média, média alta, né? Porque milionários, bilionários, talvez tenham até acesso a isso. Nem todos, né? A gente viu vários que morreram e não tinham. Mas as pessoas tinham um certo acesso quando eram no meio empresarial. Mas não tem esse viés de educação, de levar a informação que dá para fazer uma coisa mais barata, mais estruturada, para as famílias não passarem pelo todo esse custo de inventário e o país ter o benefício de redução de toda essa carga em cima dos tribunais de justiça, toda essa carga em cima dos fóruns, etc., que leva uma série de benefícios adicionais para o país. Libera para as outras causas, acelera todo o processo, diminui o custo Brasil. Porque empreender nesse país existe um custo atrelado a todas essas morosidades jurídicas, a todas essas burocracias, principalmente tributárias, todas essas inseguranças jurídicas. Tudo isso é um custo para quem empreende aqui nesse país. Se o Brasil começar a buscar realmente algo de planejamento patrimonial, significa que na hora que ele começar a buscar isso, é que a gente está dando uma virada. Enquanto o país não buscar isso,
ele está, na realidade, num viés arrecadatório. O próprio Ney até colocou aqui no nosso chat, ele colocou, porque acaba majorando sua receita através da incidência de multas e acréscimos. É a sensação que a gente tem, né? É isso, Ney, você está certo. O governo quer realmente fiscalizar, o governo não quer facilitar, ele quer fiscalizar para arrecadar mais. Se quisesse incentivar, estaria se tomando um outro rumo político. Eu acho, inclusive, Paulo, que se quisesse simplificar a própria projeto de reforma tributária que está no Congresso, está agora no Senado, teria um outro viés, teria uma outra linha de pensamento. O que a gente vê ali é realmente uma vontade mesmo de aumentar a arrecadação em detrimento de toda a população. A gente tem uma pequena esperança. Por quê? Porque essas pessoas que estão aí na política brasileira, elas têm a holding familiar delas. Eles têm o planejamento patrimonial sendo executado. Alguns altos cargos do judiciário, ou famílias mais tradicionais, já têm também o seu planejamento patrimonial sendo feito. Então, existe talvez uma esperança que uma hora eles olhem e falem assim, sabe uma coisa? É melhor abrir isso para todo mundo, né? Por enquanto está restrito. E fica restrito também a poucos profissionais divulgando. E eu acho incrível também alguns outros poucos profissionais falando mal ou tentando criar dificuldade para depois vender facilidade, né? Criando uma certa confusão na mente das pessoas. É como se eu quisesse falar agora mal da XP, ou da BTG, ou do Pactual, ou de qualquer outro banco, etc., porque eles estão manipulando a aplicação. Não existe isso. A aplicação financeira veio cada vez mais forte. O brasileiro está, desde os jovens até os mais idosos, já estão, cada um deles, buscando seus assessores financeiros. Então, a assessoria financeira é uma coisa que veio para ficar, porque veio numa evolução de educação financeira. A educação patrimonial também terá essa evolução, com profissionais bons e profissionais ruins. Profissionais pró-cliente e alguns profissionais pró-fisco, que só ficam denegrindo e falando coisas pró-fisco, que é incrível o profissional fazer uma coisa nesse sentido, mas existe. Né? Mas existe. Mas a grande maioria está vindo de uma força muito grande de profissionais cada vez mais fazendo seminários, fazendo palestras e fazendo workshops e mostrando para as famílias brasileiras que existe um caminho. Se isso vai ser bom, não, é outra coisa. Inclusive, nós que estamos nas redes sociais todos os dias, praticamente, a gente vê profissionais que têm qualificação se prestando ao papel de defender o fisco, né? Ao papel de fazer uma advocacia pró-fisco, quando deveriam fazer uma advocacia pró-cliente. Eles deveriam se preocupar em criar instrumentos, em criar técnicas de planejamento patrimonial para ajudar as famílias. E parece que, por uma questão de ego, as pessoas ficam criticando modelos de outras pessoas para vender o seu, ainda que isso gere ali na frente um prejuízo enorme para o próprio cliente dele. Né? Essa cegueira é uma cegueira mercadológica. Essas pessoas têm uma cegueira mercadológica muito grande. O mercado está aí para todos, não precisa competir destruindo o que os outros fazem. Compete criando o seu. Mas bom que você falou nisso, porque me deu vontade até de fugir desses assuntos, porque me deixa muito agitado ver profissionais com falta de ética, criticando outros, etc., em vez de crescer na sua construção, na sua coisa. E aí lembrei de um caso que eu fiquei de falar hoje, que exatamente você comentou. A gente está aqui falando de compra de imóveis com um belo benefício de desconto muito grande porque está no inventário. Né? E tem uma coisa que a gente acaba esquecendo, né? E a Cida Fulani falou aqui um pouquinho, né? Que, olha só, com o tempo o imóvel vai depreciando. É uma coisa muito interessante que ela falou. Por quê? A gente está preocupado com o cliente que comprou imóvel com muita vantagem, né? Que é o teu cliente lá, comprou imóvel com 37% de desconto. E, por outro lado,
os herdeiros que venderam com 37% a menos o valor, né? Perdendo uma parte do patrimônio que o pai conquistou. Mas se os herdeiros não vendem, não transacionam e ficam travados no processo, aquele imóvel, durante um tempo, pode depreciar muito. Eu tenho um caso na minha família e que o inventário está há mais de 20 anos, há muito mais de 20 anos, e os imóveis foram invadidos já uma dezena de vezes. Esses imóveis estão sem manutenção esse período todo. E aí não é por causa de falta de um pagamento ou outro, na realidade é por disputa, por desacordo, né? E aí, o que está se resumindo isso? O que é o prognóstico? O prognóstico é que uma coisa que seria milionária, de imóvel que tem 2, 3 mil metros quadrados, né? Mansão, e no final, na hora que conseguir vender, de 20, 30 anos de depreciação, de invasões, etc., aquilo virou simplesmente algo a se demolir. E a família vai provavelmente receber muito pouco se não gastar. Se não gastar. Então, aquilo que era para alavancar uma família, não está alavancando. Aquilo está gerando só dor de cabeça, discussão entre o inventariante e o resto da família, discussão entre advogado, porque não consegue resolver. Que benefício isso trouxe para a família e que benefício isso trouxe para o país? Nenhum. Exatamente isso, nenhum. Só prejudicou, né? O Poder Judiciário tem um processo litigioso que não tem data para acabar. Inclusive, nesse ponto aqui, eu vou até defender os advogados, os bons advogados especialistas que trabalham com o inventário, porque muitas vezes o problema não é do advogado, é da própria morosidade, da própria complexidade do processo civil que faz com que o processo fique travado, o processo não anda. E aí vem os herdeiros em diferentes posições, de diferentes lados, com diferentes advogados, com mentalidades diferentes, e cada um interpõe o seu recurso e a coisa não anda. Então, quando o Estado não faz nada para mudar isso, o Estado perde porque o Judiciário tem um processo que trava os outros, que atrasa os outros, né? O custo do processo tramitando na Justiça é muito alto. O Estado não ganha nenhum tributo com relação a isso. O Estado espera ganhar o ITCMD, mas, como você bem disse, se o ITCMD, se o imóvel desvaloriza, o ITCMD também cai, porque ele é sobre o valor real do bem, né? Então só tem perca, só tem perda. Todo mundo perde. A família, o judiciário, o executivo, todo mundo perde. Então, resumindo do nosso tema de hoje, o que eu vejo? Primeiro, se você quer comprar um bem abaixo do mercado, fica de olho nos inventários. Mas um alerta, fique de olho de uma forma propositiva. Ou seja, fazer algo não tão vil, não tão aviltante em termos de valor, mas que dê um benefício para você, mas que gere uma velocidade para essa família se destravar do inventário rapidamente. Porque aí sim, esse custo que a família está tendo, pelo menos está resolvendo um problema deixado pelos seus pais, que permitiram que o seu patrimônio fosse passado pelo inventário. Porque é uma permissão dos pais. Os pais que não fazem algo para evitar o inventário, acabam direcionando a família para o inventário. Então, se foi assim, que se resolva rápido. Né? E aí, você que tem patrimônio, né, e não quer que sua família perca 20%, 30%, 37%, como a família desse cliente aí do Rafael, procure evitar, né? Procure entender um pouquinho mais, conhecer um pouco mais, busque profissionais para te orientar, profissionais qualificados, tem um monte no Brasil, né? Para que você saia dessa situação de permissão que a sua família fique num problema desse. É isso que você tem que buscar. Buscar solucionar isso, mesmo que você não tenha capacidade financeira para realizar, porque você está aposentado, a sua renda caiu, etc., mas tem um patrimônio ali, mas não tem fluxo de caixa, compartilhe com seus filhos.
Porque o custo para eles, mesmo que vocês façam isso conjuntamente, vai ser muito inferior do que ver 30% do patrimônio embora, 40% do patrimônio embora. Então, Paulo, é uma coisa para se preparar e preparar os seus filhos para saberem já da existência disso e saberem como corrigir isso. E aí, daí para frente, ninguém da sua família vai precisar passar por isso, alavancando geração em geração, com a totalidade do patrimônio, para começar cada geração ter um patamar melhor de padrão de vida e de patrimônio na família. Ô Paulo, sabe o que eu vejo? É importante dizer isso. As pessoas, dependendo do seu jeito de ser, da educação que tiveram, as pessoas têm um tabu. E elas, muitas vezes, têm pavor de falar da própria morte. Eu vejo muito isso. As pessoas não fazem planejamento, não é porque não querem procurar, não querem, porque não têm acesso à informação, é porque elas não querem tocar no assunto. E isso é uma outra vertente que eu queria abordar aqui, caminhando para o final da nossa live. Hoje, por coincidência, de manhã cedo, eu estava ouvindo um podcast do professor Mário Sérgio Cortella, que é uma das grandes cabeças que nós temos, uma das grandes cabeças pensantes que nós temos no Brasil, né? Atualmente. Exato. E ele falou uma coisa tão intuitiva, me gerou um insight tão grande que eu falei, vou levar isso para a live de hoje. Olha o que ele falou. Para você fazer o que gosta, muitas vezes você precisa fazer o que não gosta. E aí ele começou a dar alguns exemplos. E eu anotei aqui algumas coisas para poder argumentar dentro desse nosso contexto do planejamento patrimonial. E aí ele disse o seguinte, para você ter uma casa limpa, uma casa aconchegante, você precisa cuidar da casa. Você precisa limpar, você precisa lavar a louça, você precisa organizar os objetos que estão espalhados. Então, se você quer ter uma casa bem organizada, você precisa organizar a sua casa. Só que o ato de organizar a casa não é um ato que causa prazer na maioria das vezes, né? Geralmente as pessoas vão acumulando, a roupa vai ficando jogada em um lado de lado, a cozinha vai ficando bagunçada, e as pessoas vão se acostumando a viver dentro de um lar que está bagunçado. Para você educar um filho, você precisa dar educação para o seu filho. Você precisa ensinar boas maneiras para ele. Agora, acompanhar dever de casa, por exemplo, não é uma coisa gostosa de fazer. Né? Acompanhar dever de casa requer, a pessoa o pai e a mãe estão cansados, um dia inteiro de trabalho, chega à noite, vai sentar com o filho ou com a filha para fazer dever de casa, pela obrigação de, no futuro, saber que vai ter um filho bem educado. Né? Então, para a pessoa ter uma vida confortável do ponto de vista financeiro, ter um bom carro, ter uma boa casa, provavelmente essa pessoa vai precisar trabalhar muito mais do que ela gostaria. Ela vai ter que se privar de momentos de lazer com a família, concorda? Então, moral da história. Para você ter aquilo que gosta, muitas vezes você precisa fazer o que não gosta. Então, para você cuidar do futuro dos seus filhos e cuidar do futuro dos seus netos, por exemplo, você precisa pensar na sua morte. Nós, enquanto pessoas físicas, nós precisamos pensar na nossa morte. Precisamos enfrentar esse problema, porque lá na frente os filhos vão enfrentar um transtorno do inventário, um filme de terror, né, que vai talvez até desmontar essa família, vai criar ali, às vezes, uma atmosfera de briga tão grande que essa família ela é praticamente dissolvida. Eu conheço famílias cujos irmãos não se falam, por conta de disputa de bens. Conheço várias. Então, sabe uma coisa que, Rafael, eu escutei de um juiz, amigo, e foi muito interessante. Ele falou assim, Paulo, você compra o seu imóvel junto com a tua esposa. Na grande maioria das vezes, as famílias compram já em um certo condomínio. Mas é um condomínio ligado entre as duas pessoas que se amam e decidiram conquistar isso com o patrimônio junto. Mas quando eles passam por aqui, pelo inventário, e um dos dois saíram,
teoricamente, ao invés da coisa natural ser, olha, se comprei os dois juntos, um não se foi, fica tudo para o outro, né? Uma forma natural, ou seja, construímos a nossa casa, compramos a nossa casa, o nosso lar, eu perdi o meu companheiro de lar, mas não é só isso que eu perdi. Eu acabei de entrar em condomínio com o filho, com a nora, com a filha, com o genro. Todo mundo agora é sócio da tua casa. Então, aquele almoço de domingo, que era na casa dos pais, agora é na nossa casa. E essa casa ficou grande para minha mãe. Olha, amor, essa casa é muito grande para tua mãe. Pede para ela vender, compra um apartamentinho pequenininho e vamos dividir o dinheiro dessa casa que é de todo nosso. Isso é a coisa mais triste que eu já vi. É familiares direcionando a vida daquela que proveu tudo para eles em vida, que é a mãe ou o pai. Toda família tem um elemento, ou a mãe ou o pai, que é o elo que mais segura todo o resto da família, né? Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes em conjunto os dois, mas quando isso acaba, porque um dos dois foi embora, às vezes a harmonia da família foi embora todinha junto. E essa harmonia é porque o juiz teve que decidir colocar todo mundo em condomínio. Todo mundo é só dono da casa, todo mundo é dono do carro, todo mundo é dono de tudo que era do casal. E ele falou assim, é muito comum, na hora de disputar, eu ter que tomar uma decisão. Eu tenho que colocar todo mundo em condomínio e falar, depois, se quiser vender o carro para um, a casa para outro, mais parte, vocês se viram, porque estão brigando. E ele fala assim, é muito triste, do nosso lado aqui como juiz, ver diversas, mas diversas famílias. Ele falou que o percentual é muito alto quando entram aqui dentro para o inventário, de todos saírem insatisfeitos, de não ter alguém satisfeito com o processo final. Ou seja, a gente já sabe, tem indícios, tem indicadores aí de diversos juízes, do próprio judiciário, etc., que deixar para o inventário é deixar à mercê de uma decisão judicial ou deixar à mercê de uma desarmonia familiar. Então, se o próprio juiz está me falando isso, né, que a grande maioria acaba não ficando satisfeita, né, então é preocupante a gente não alertar as famílias. Então, se você realmente não quer perder a harmonia familiar, porque é muito mais do que 37% do patrimônio que o teu cliente perdeu, né? Se junto perderam a desarmonia entre esses dois irmãos, que eram os herdeiros, acabou a família. Virou Paulo, dois elementos. Eu já vi casos do juiz evitar julgar o processo de inventário porque não vê condições disso acontecer na prática, de ver aquelas pessoas ali sendo condôminos daquele bem. Então, o juiz fica segurando o processo na esperança de que eles cheguem num acordo. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Porque o juiz também tem família. Né? É que ele falou, Paulo, eu posso ser juiz, posso ter toda essa capa, que ele brincou, posso ter toda essa capa, mas eu que tenho uma família bem estruturada, me dói ver família se desestruturando aqui dentro. E às vezes não é por causa de uma diferença financeira só, não. É porque se sentiu desprivilegiado por alguma coisa que os pais deixaram, etc. Né? Então, exato. A gente não pode deixar para depois. Então, a gente orienta todas as pessoas a buscar cada vez mais um pouquinho de informação, a buscar um pouquinho mais de orientação de como fazer, porque pode sim ser vantajoso para você. Eu não estou dizendo que planejamento patrimonial é para todas as famílias, mas é para a grande maioria das famílias. Eu não estou falando que holding familiar serve para todas as famílias, não, mas é para a grande maioria das famílias. Mas as ferramentas do planejamento patrimonial, que vão desde doação, testamento, seguro de vida, holding familiar,
todas as ferramentas estruturadas, se você consegue fazer um planejamento e verificar qual é a melhor ferramenta para a tua família, comece com essa. Depois você migre para uma melhor, ou melhor, etc. Mas faça alguma coisa. Procrastinar, porque pelo aquilo que você falou, olha, não gosto muito de falar de morte, eu não vou morrer tão cedo, etc. A gente toma susto toda hora. Eu, ano passado, com Covid, tomei susto e fui parar no hospital. Né? Então, susto a gente toma toda hora. Né? Então, é melhor evitar. Né? E é isso que a gente quer alertar com as pessoas, falando o seguinte: compre um imóvel com 20% de desconto e depois perca tudo com seus familiares no inventário. Né? Inclusive, eu queria tocar nisso mais uma vez. A gente tem aqui como tema da nossa live essa oportunidade de adquirir um bem imóvel com 20% ou mais de desconto, mas nós somos profissionais especialistas em planejamento patrimonial. Então, é óbvio que nós aqui dentro do nosso trabalho, no nosso dia a dia, o que a gente fala é para você, não é para você comprar o bem com 20%. A nossa orientação é para a família se organizar dentro de um planejamento sucessório bem feito, para que lá na frente os filhos não precisem vender um bem com um deságio enorme para poder pagar as despesas do inventário, como aconteceu nesse caso que eu trouxe aqui no início, em que a pessoa vendeu um bem de 600 mil reais por 380 mil reais. O que a gente quer aqui não é ensinar o investidor a comprar o imóvel com deságio. O que a gente quer é mostrar para a família que isso acontece na prática, que existem, como o Paulo falou, escritórios especializados em ficar acompanhando os processos para buscar esses imóveis com esse desconto. Né? Então, dentro de tudo que a gente conversou aqui, eu queria realmente deixar para você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe de família, que tem bens, e que sabe que um dia você vai morrer, porque essa é a única certeza que nós temos, né? E a regra é, se um dia a pessoa morre, os filhos precisarão fazer um inventário para receber os bens que essa pessoa deixar. Não tem exceção a essa regra, né? Então, aí a história que eu trouxe aqui do insight que eu tive hoje com o Cortella, né? Para você fazer aquilo que você gosta, muitas vezes você tem que fazer o que não gosta. Quer dizer, se você tem amor aos seus filhos, você precisa parar um tempo do seu dia, um tempo do seu ano, para você fazer um planejamento sucessório com um especialista, de maneira que você consiga deixar todo o seu patrimônio organizado para que a perda seja a menor possível. Então, se você não se planejar, e estou falando para você que está nos assistindo, se você não se planejar, os teus filhos estão sujeitos a perder de 20% a 40% de todo o patrimônio que você levou a vida inteira para construir. E aí, Paulo, a pessoa pagou imposto de renda a vida toda, a pessoa pagou IPTU, pagou IPVA, pagou ICMS dentro de cada produto que está no supermercado, e aí vem ainda, consegue juntar um patrimônio, e por uma falta de planejamento, por uma falta de mentalidade, uma falta de educação patrimonial, a pessoa está colocando os filhos numa posição que eles serão obrigados a entregar de 20% a 40% de todo o patrimônio nas mãos de pessoas que vão lucrar com o inventário. É muito triste isso. Né? Embora, claro, eu entenda o investidor que adquire o imóvel nessa situação, porque é negócio, está buscando, e às vezes, se não for aviltante esse deságio, ele está ajudando a família. Mas é pior aquelas famílias que procrastinaram, deixaram para depois, não fizeram o seu planejamento patrimonial e, de repente, aconteceu alguma coisa. Essas vão deixar realmente os filhos numa situação de ter que pagar todo esse custo de inventário. E além do desgaste familiar. Né? Rafa, não é incomum a gente pegar famílias falando assim, olha, eu não quero fazer o planejamento patrimonial para não discutir isso com meus filhos. Mas o que eles talvez não entendam é que a discussão depois do elemento familiar, que o pai ou a mãe, que eram elementos que juntos conseguiam, pelo menos, controlar essa família de uma forma harmoniosa,
Na falta de um, não vai ter harmonia. Se já tem uma desarmonia, sabe, latente aqui, que pode gerar problema. É muito importante cuidar em vida para evitar o rompimento de relações familiares depois de um acontecimento como esse. Já é triste ver famílias perdendo patrimônio? Sim, a gente está aqui alertando todo mundo, né, para não comprar um imóvel com deságio porque a outra família que deixou de fazer o planejamento patrimonial. Mas, ao mesmo tempo, você que tem a família e sabe que pode ter alguma coisa de desarmonia no futuro, não deixe para depois, porque não é só a perda familiar que vai ter, financeira que vai ter, é uma perda familiar muito grande. Então, é esse o alerta que a gente faz cada dia para as famílias aqui brasileiras. A Márcia, inclusive, colocou aqui, ó, o pior inventário é a desarmonia familiar. Eu Exatamente. Eu concordo. Exatamente. O maior gasto não é o financeiro. Porque você conquistou, trabalhou, suou para conquistar, pagou os impostos para conquistar, tudo bem, perfeito. Perdeu. Né? Agora, o trabalho que dá para manter uma família unida, o trabalho que dá para educar essa família, para, de repente, numa disputa de herança, gerar toda uma desarmonia, né? É incrível. Eu peguei essa semana aqui uma família onde o pai estava querendo fazer o planejamento para a família e a filha falou assim, não, já que você tem patrimônio e quer doar para a gente, dá agora. Eu quero já. Mas peraí, o pai e a mãe não morreram ainda. Eles ainda vão continuar usufruindo desse patrimônio, eles já estão deixando estruturados para que vocês não paguem imposto. Para que vocês não... Não, mas eu quero já. Que absurdo, né? E pressionando, né, a filha pressionando o pai de uma forma forte para algo diferente. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Né? Então, é verdade. A gente sabe que existe disputa por patrimônio. A gente sabe que existe disputa por financeiras, etc. Mas a gente sabe também que dá para evitar isso de uma forma inteligente. Então, por isso que a gente divulga cada vez mais. Exato. E vamos continuar incessantemente, né, Paulo? Nós vamos continuar com esse movimento, vamos continuar com esse trabalho, porque a gente sabe que a família brasileira tem um grande problema e muitas vezes ela desconhece. E a nossa função, que nós estamos fazendo no dia a dia, é levar informação de verdade para a família brasileira. Exatamente. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo para acompanhar o Dr. Paulo Guaraciaba nas redes sociais, a me acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Paulo, fala para mim o seu endereço lá do Facebook e do seu Instagram. Olha, o meu Instagram é @Paulo Henrique Guaraciaba. No Facebook eu tenho uma página também, Paulo Henrique Guaraciaba, que hoje está com 42 mil seguidores e todos têm demonstrado muito carinho para a gente, com cada vez que a gente posta um conteúdo para eles. E cada vez mais a gente está buscando alguma coisa também, tanto no Instagram, no TikTok, no Facebook. A ideia é estar nas redes sociais. No YouTube também, o canal é Paulo Henrique Guaraciaba. Então, eu padronizei mais ou menos dessa forma para todos acharem mais facilmente. Tá certo, Fala o teu também, Rafa. Fala o teu, porque tenho diversas pessoas aqui no nosso canal. Eu estou no Instagram junto contigo, então tem alguns companheiros aqui, alguns amigos seguindo, alguns clientes também. O meu canal no Facebook é Holding Familiar com Rafael Molino. O meu canal no Instagram é rafaelmolino.holdingfamiliar, que é o mesmo do YouTube, rafaelmolino.holdingfamiliar. Eu ainda não estou no TikTok, Paulo. Em breve, talvez eu esteja, mas eu ainda acho que o TikTok não combina. Quer dizer, não é que não combina, é que eu acho que o TikTok vai tomar muito tempo para eu aprender a ver como é que faz para... É uma juventude nova que está lá, mas eu acho que todas essas redes acabam tendo espaço para assuntos sérios também. Não é só dancinha, né? Não é só dancinha. Afinal de contas, ninguém ia pagar nem para mim, nem para você ficar dançando de terno e gravata aqui, não. Porque nós que somos de uma geração anterior a essa molecada atual, a juventude atual, essa meninada já nasce sabendo, é intuitivo. Para nós,
a gente precisa realmente perder horas e horas para aprender a mexer no YouTube, no Instagram, no Facebook. Cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem as suas regras. O que posta nenhuma é do outro, no outro é de outro jeito. Então, eu ainda não consegui parar para aprender o TikTok, mas em breve a gente vai estar lá. A gente vai se encontrar, vamos ver se a gente não filma a gente, de repente, numa balada também, a gente consegue entrar no... É verdade, é verdade. Doutor Paulo Garaciaba, meu grande amigo, meu parceiro, não tenho palavras para te agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui. Sua agenda é apertadíssima, a sua hora é muito cara. Eu não teria condições de pagar a sua hora de estar aqui. Não cabe no meu bolso. Estou brincando. Vou estar sempre de pé em ordem para você, meu irmão. Sempre disponível para você. Fica, né? Tenho muita admiração pelo teu trabalho, pela sua dedicação, né? Além disso, nos conhecemos pessoalmente já, né? Porque existem 3 níveis agora de conhecimento. Você ouviu falar, você já conhece digitalmente e você conhece pessoalmente. Então, você é uma pessoa que eu já conheço pessoalmente e tenho um enorme prazer de dizer que é meu amigo. Então, estou sempre à disposição de você. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui no teu canal do YouTube, estar aqui junto com você no Instagram, e a todos que fiquem, pelo menos, com o princípio ideal de busquem informação. Busquem informação com profissionais qualificados, que isso vai fazer uma diferença muito grande na tua vida e nas gerações por vir, alavancando geração por geração o teu patrimônio e alavancando geração por geração a qualidade de vida dos seus filhos e seus netos. Muito legal, muito legal. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por você. Obrigado, Rafa. Um abraço grande e até a próxima. E a todos uma boa noite e bom descanso. Agradecer a todo mundo que esteve aí presente, viu? Todo mundo que comentou aqui. Não dá para a gente falar né? Comentar o que todo mundo escreveu, mas muito obrigado a cada um que comentou aqui no chat, a cada um que nos acompanhou. Vocês são muito importantes. Um abraço grande. Um abraço a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.